Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Eu sou Giovânia Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. Além destes cenários no campo de batalha na Ucrânia e também de instabilidades no governo ucraniano, nós também tivemos alterações na política russa, mostrando que nessa região do mundo, nesses últimos dias, foi de fato bastante conturbada. Muitas novidades aconteceram tanto do lado dos russos quanto do lado dos ucranianos. E no lado dos russos, o que aconteceu foi a troca do ministro da Defesa. Foi a primeira alteração no time de segurança nacional da Rússia desde o início da invasão ucraniana em 2022, algo que não é de fato muito normal acontecer no governo russo. No geral, o governo russo do presidente Putin preza por manter as mesmas pessoas ao seu redor, ter realmente ali pessoas de confiança que acabam que vão se mantendo nos cargos ao longo do tempo. São poucas as renovações que este governo realizou ao longo dos últimos mandatos. Então, o anúncio feito no último domingo que o ministro da Defesa seria substituído foi de fato algo bastante chamativo para aqueles que estudam a política russa e acompanham o desenvolvimento e o desenrolar dos acontecimentos ali naquela região. Mas mais do que tudo isso, chamou a atenção o escolhido para colocar no lugar do então ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Ele foi substituído por um economista, um civil e tecnocrata que não tem nenhum tipo de experiência em segurança nacional. Algo que, no momento em que estamos em um cenário de guerra com a Ucrânia, chama bastante a atenção os motivos, do porquê o presidente russo decidiu fazer essa escolha. O antigo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, está no cargo há bastante tempo, era visto como uma pessoa de confiança do Putin, alguém que, de fato, esteve ali à frente de vários momentos militares importantes da Rússia, mas que recebeu muitas críticas no início da invasão russa à Ucrânia por conta da dificuldade mesmo dos russos de realizar os avanços, de conseguir vitórias mais expressivas no campo de batalha, mostrou algum tipo de despreparo do exército russo para a missão que foi dada, que foi justamente a invasão na Ucrânia. E muita gente naquela época culpou o Shoigu justamente por falta de modernização, por despreparo das forças armadas em um momento em que esperava-se lá em 2022 que os russos conseguiriam entrar com muita facilidade ao território ucraniano, e conseguiriam efetuar vitórias bem expressivas rapidamente. Neste momento, então, em 2024, o Sergei Shoigu foi transferido para o Conselho de Segurança do país, que dá a ele bastante acesso ao Putin, acesso direto ao presidente. Eles, de fato, vão conviver muito mais do que quando Shoigu era ministro da Defesa, mas, embora ele tenha ali um acesso privilegiado ao presidente, ele terá, de fato, muito pouco poder de decisão, além de não ter mais também acesso ao dinheiro público como ele tinha com mais facilidade enquanto era ministro da Defesa. Então, foi uma troca de cargo que mostrou algum tipo de realocação do Shoigu, não como um update de fato da sua posição, mas quase que tentando constrangi-lo de alguma forma, Para compreensão ali da política russa, ele foi colocado em uma caixinha com um cargo importante, mas com pouca expressividade. Pode ser uma forma do presidente russo de tentar controlar o Shoigu ou mesmo de tentar puni-lo por algum tipo de dificuldade no campo de batalha. O Shoigu vai substituir uma outra personalidade importante no Conselho de Segurança russo, que é o Nikolai Patrushev,
que é ex-colega do Putin do período lá da KGB, no período em que a KGB ainda existia, né? Como eu comentei hoje, o Serviço de Segurança Russo é a FSB, é a atualização do que era a KGB. E eles se conheceram justamente nesse período. Até então era o Patrushev que estava no Conselho de Segurança, mas ele será trocado do seu cargo também para que o Sergei Shoigu possa assumir essa nova liderança. O Kremlin disse nos últimos dias que o Nikolai Patrushev será deslocado para uma outra posição de importância no governo russo, mas que isso só será revelado nos próximos dias. Ainda não sabemos de fato onde o Patrushev será alocado. Existe uma expectativa de que ele se torne o próximo primeiro-ministro, existe também uma expectativa de que futuramente o Patrushev poderia ser um dos principais sucessores do Putin, ou pelo menos um possível sucessor do governo do Vladimir Putin, já que ele é visto como alguém que é capaz de controlar as alas mais radicais do governo, da política russa, ao mesmo tempo em que promove algum tipo de união frente a uma nova liderança. Quando a gente fala de um regime personalista, como é no caso do governo Putin, um governo absolutamente centrado no papel do líder, esse tipo de transição de liderança é algo muito difícil de se fazer. Raramente os sucessores conseguem se manter na mesmo tipo de estabilidade do que o seu antecessor, que era justamente o líder do país. Então, existe sim uma grande preocupação entre os políticos russos sobre como será a Rússia pós-Putin. Lembrando que o Putin acabou de iniciar o seu 5º mandato presidencial, ainda tem aí 6 anos pela frente, ainda pode, inclusive, concorrer novamente à presidência em 2030, mas ainda assim existem essas conversas, né, no Kremlin sobre a possibilidade do futuro. E o Nikolai Patrushev é uma dessas possibilidades, ou alguém que está sendo cotado inicialmente para ser primeiro-ministro e, a depender aí do seu resultado, das suas conquistas, pode sim vir a ser o sucessor do Putin. Agora, o novo ministro da Defesa da Rússia é o Andrei Belousov, que é um economista, conselheiro econômico do Putin já há bastante tempo, é um civil, é um tecnocrata assim de plantão, e é alguém que está ali no círculo do Putin há bastante tempo, é parte do Kremlin de longa data. De alguma forma, essa troca, né, colocando como ministro da Defesa um civil economista, mostra algum tipo de reconhecimento da política russa de que é necessário pensar no cenário econômico do longo prazo. Cada vez mais a Rússia vem se tornando uma economia de guerra, uma economia que funciona em função do conflito armado com a Ucrânia. A Rússia foi capaz de resistir bastante às sanções impostas pelos países ocidentais. De alguma forma, foi uma economia que se estabilizou nesses últimos 2 anos, inclusive conseguiu crescer em alguns setores específicos, mas que vem dependendo desse crescimento econômico muito em virtude da sua atuação no campo de batalha. Então, colocar este economista à frente do Ministério da Defesa é uma forma de reconhecer a importância da economia e também de começar a vislumbrar opções para o futuro econômico da Rússia, que, de novo, vem se transformando em uma economia de guerra. Segundo o anúncio do Kremlin, o objetivo de colocar o Belousov neste cargo é justamente de trazer modernização, transformação, já dando ali alguma alfinetada no Shoigu, que aparentemente não era capaz de fazer essas modificações, essas transformações que o Putin estava esperando. O bloco econômico na política russa ganhou notoriedade justamente por conta dessa resposta muito rápida às sanções ocidentais, mostrou justamente uma capacidade de resistência bem grande e existe agora, portanto, essa expectativa de que o Belousov conseguirá trazer essas modernizações, conseguirá trazer transformações na política russa em relação ao Ministério da Defesa
possibilitando que a Rússia resista mais tempo no campo de batalha, mas também que ela consiga repensar as suas estratégias econômicas no longo prazo. Aproximadamente 1/3 do orçamento nacional da Rússia foi alocado em defesa neste ano, algo que se aproxima muito aos gastos do período soviético, mostrando justamente que a Rússia deve sim ter uma preocupação econômica em relação ao conflito, à manutenção da sua posição militar também nos próximos anos. E o primeiro objetivo do Belousov será justamente o controle à corrupção no país. Muitos casos de corrupção foram reportados, principalmente envolvendo esse dinheiro que seria alocado para a defesa nacional em meio ao conflito ucraniano, e essa será a sua principal tarefa agora de início no Ministério da Defesa da Rússia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, comentem aqui embaixo. E se quiserem saber mais alguma coisa sobre o cenário internacional, também é só falar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.